Bom dia! E aí, tudo bem? 6 da manhã e esse breu, né? Então, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho como combater o que para mim é o pior da época do frio, que é essa escuridão aqui toda. Bom, e é uma escuridão, né, que fica aí. Vou tentar gravar quando for 7 da manhã e tentar gravar quando for 8. Eu vou estar chegando no trabalho e eu vou tentar gravar aí, só para se ter uma ideia, quando se fala muito, né, que o dia no inverno é muito curto e a gente ainda está aqui no outono. Se eu não me engano, eu acho que o dia mais escuro do ano vai ser quando, na verdade, inicia o inverno, que é 23 de dezembro, se eu não me engano, que é o dia mais escuro do ano, né, que é o dia mais curto, e aí depois vai melhorando assim ao longo do tempo, mas janeiro ainda é muito escuro, e aí fevereiro, e aí março já começa a voltar um pouco normal, e aí você chega no verão e tem aqueles dias super longos, né, 5 da manhã já tá sol, 9 da noite ainda tá bem claro, então você vive aí nos extremos. E o que é muito interessante é que não só lá fora é escuro, mas dentro das casas normalmente também é bem escuro, porque não tem luz no teto em todos os cômodos, que é uma coisa bem assim bizarra. Principalmente nas construções mais antigas. O prédio aqui é um prédio bem novo, e aí isso daqui já melhoraram bastante nesse aspecto. Quando eu morei nos Estados Unidos, né, lá em 95, isso já era comum. Obviamente, isso é por conta o gasto, né, da energia é muito alto por conta da calefação. Então, eu acho que é uma forma de diminuir, não sei. Só sei que isso é muito comum não ter luminária no teto, então você fica recorrendo a ter luminárias indiretas. Mas aqui nesse apartamento em si, a gente tem em todos os cômodos, então a gente não sofre por conta disso. Mas normalmente, quando a gente se mudou para cá, eram umas luzes assim, bem fraquinha, aquela coisa meio amarela, que era um ar assim, bem deprimente, porque você não acorda. E por isso que eu faço o tratamento de luz, o Happy Light, que eu já falei em outros vídeos, porque é necessário dar aquele up, né, de manhã. Eu acordei 4h30 da manhã, já fui malhar, e daqui a pouco falo sobre isso, e olha que são 6 e pouco, tô tomando café e ainda tá bastante escuro. Então aqui em casa, uma das coisas, né, quando tava aquela iluminação horrível aqui na sala, então uma das coisas a gente comprou essa luz de LED aqui para cozinha barra sala, né, e aí dá uma iluminada, porque se você ficar assim com essa luz bem fraquinha na casa, realmente não vai ser legal. E outra coisa que eu também tenho aqui em casa, eu tenho que apagar a luz aqui para vocês verem, são aquelas luzes ali, né? Elas são sensores, né? E eu espalho em algumas tomadas aqui da casa, para pelo menos quando eu chegar não ficar extremamente escuro a casa, e também pro Kikinho, né? Porque ele parte do dia dele quando eu tô no trabalho, se deixar fica escuro o tempo todo. Então, eu vou falar aqui algumas estratégias que eu tenho, né? Que eu tomo para combater, né, uma vida na escuridão. Então, a primeira, né, eu já falei, eu mudei um pouco a minha rotina. Eu já tenho essa rotina de acordar às 4h30. Eu acordava às 4h30 para ler, para estudar, meditar. Mas chegou agora o inverno, e duas coisas aconteceram. Eu estava tentando malhar depois do trabalho, mas eu chegava extremamente cansada e não estava funcionando. Então eu falei, já que eu já tenho o hábito de acordar às 4h30, eu vou malhar. E que é uma ótima, tá sendo muito bom, né? Porque você já acorda o corpo assim, né? Então eu já fui para academia, normalmente meia hora, 45 minutos, para eu não poder, para eu ter tempo ainda, que daqui a pouco eu vou andar com o Kikinho.
Então, assim, me exercitar ou estar em movimento de manhã ajuda. Eu tava tomando café com a Happy Light, né? Então isso também ajuda. E quando eu chego, dependendo do horário que eu chego em casa, se eu chegar em casa tipo umas 5, 6, eu obviamente vou estar cansada porque eu acordei cedo, porque eu trabalhei. Eu fico também um pouquinho na Happy Light pra não querer ir dormir às 8 da noite, né? Já aconteceu. Tem dias que realmente, quando vai chegando no final da semana, dá 8h30, às vezes eu tô indo pra cama. Mas não é legal, você quer fazer as coisas e tal, então você precisa. Então, às vezes, eu tomo um café mais tarde, umas 5, e também fico um pouquinho na Happy Light. Bom, tô me arrumando aqui para sair com o Kikinho. E hoje eu não vou só combater a escuridão, mas eu vou ter que combater o frio, porque a máxima hoje é de -2 e a mínima é de -6. Mas dependendo de como tiver o vento, essa sensação térmica pode ser pior. Então eu tô aqui com o que todo mundo começa a falar, roupa térmica, que negócio é esse? Aqui se chama base layer, né? E essa daqui é uma blusa que eu até uso pra sair mesmo, às vezes sou ela, que é da marca da Uniqlo, que eu acho que eu já falei em outro vídeo, e então ela tem essa tecnologia que chamam de Heat Tech, tá? Então é uma blusa que fica colado no corpo. Eu tô com a calça também térmica, que é uma calça também colada no corpo, porque a ideia, na verdade, nenhuma roupa esquenta, né? As roupas, elas bloqueiam o seu calor, o calor do corpo de ser dissipado. Então a ideia aqui é uma roupa que fica mais justa no corpo. E aí você vai botar mais uma camada por cima, o casaco, que aí tem que ser corta-vento e tal. A questão é não deixar o vento, o frio, entrar. Então, por isso que ela fica sempre... são roupas que são grudadinhas. Às vezes ela tem uns pelinhos, um fleece, né? A calça, por exemplo, ela é desse material por dentro. E eu tô também com uma meia térmica, que é uma meia de lã, tá? E aí eu vou botar meio que a roupa por cima, mas como eu já falei, eu chego no trabalho, eu troco de roupa, então eu ponho a roupa mais confortável possível, que é uma calça de moletom, porque ela também é grossa, e eu acho a coisa mais confortável, a melhor, né, para andar. Mais uma vez, eu uso o transporte público. Então eu vou botar uma calça de moletom, meio que uma blusa de moletom, e aí o casaco. Bom, algo que no Brasil eu nunca fui muito disciplinada, mas aqui é uma necessidade, é a questão de você hidratar a sua pele. Então eu passo um hidratante no rosto, porque... E no corpo também, né? Depois que eu tomo banho, porque, cara, por conta da calefação, a pele fica muito ressecada. E ela começa a, tipo, rachar e dói. Então, assim, tipo, por exemplo, nas costas, onde você não tem muito acesso, eu peço aí pro meu marido passar nas costas, porque começa a coçar e começa a dar como se fosse uma alergia. Então é uma coisa que você tem que fazer por necessidade mesmo. Então, hidratante no rosto, protetor labial. Realmente o frio, ele castiga, e não só o frio, mas a questão da calefação. A casa fica muito seca, né? Então você precisa se hidratar bastante e também hidratar a pele. Bom, já tô aqui na rua com o Kikinho, vocês viram aí. Pro Kikinho ele usa uma botinha e ele tá só com uma suéter. Ele tem um casaco de neve, mas eu falei, o Kiko, ele gosta muito dos climas mais frios do que no calor. No verão ele fica bem mais preguiçoso para caminhar, e no inverno ele fica super animado, porque eu acho que se ele não ficar animado aqui, ele vai ficar com frio. E eu também gosto de sair com ele, né? Uma das estratégias é sair com ele. E essa minha primeira saída eu dou uma testada para ver se eu tô com muita roupa, né? Ou se eu preciso me agasalhar melhor. Então, de manhã eu dou uma verificada, né, enquanto eu ando com ele, para saber aí se eu tô bem pro dia. Mas uma coisa que é diferente, talvez, né, do Brasil,
Kiko tá dando oi pros amigos dele. É que às vezes no Brasil no inverno é assim, de manhã vai ser bem frio, aí quando chega no meio-dia esquenta e depois esfria de novo à noite, né? Pelo menos lá em Resende, onde eu nasci, era essa meio que a lógica, né? Aqui, não. Você pode ter uma manhã que a temperatura esteja um pouquinho mais agradável e no metade do dia despencar. Então, você tem que ter o hábito de sempre que se for sair, olhar o aplicativo e meio que tentar entender como vai ser o restante do dia. E por isso que é indicado você se vestir com layers, né? Com várias camadas. Porque se esquentar você tira, né, uma das blusas de dentro ou tá com todas as roupas como eu tô agora. Cara, uma vez eu me lembro que alguém comentou mas todo mundo fica assim, todo grandão. Cara, eu não me importo não, o negócio é não congelar. Então é aquele negócio, né, que no inverno todo mundo se veste bem. Isso é muito assim no outono, na primavera. Mas quando chega o inverno mesmo, tá menos 15, menos 20, o objetivo é não congelar. Claro que para algumas pessoas isso é importante, ok. Mas é uma questão até de saúde. Inclusive as recomendações aqui, e por exemplo, para você que tem filho, né, e está preocupado, até menos 15 de sensação térmica, teu filho na escola vai pro parquinho do lado de fora. Porque, cara, esse é o país, então você tem que saber lidar com o frio. Abaixo de 15 já falam que, né, você já tem que monitorar o tempo de exposição lá de fora, que já começa, né, a não ser legal pro corpo. Então essa é a mesma lógica que eu uso com o Kiko. Nos dias abaixo, né, de sensação térmica de menos 15, eu já dou só uma volta bem rápida. Outros dias a gente vai andando. Agora não tá ventando e realmente o vento que castiga. Então posso dar uma voltinha um pouquinho maior com ele para deixar ele em casa e ir trabalhar. Às 7 da manhã começa a amanhecer o dia. E como combater, né, essa falta de vontade de fazer as coisas porque tá sempre escuro, é seguir uma rotina, é ter uma rotina e você segue o relógio. Então o relógio diz que hora tal você tem que fazer isso, você vai lá e faz. Então no vídeo passado eu coloquei que eu tava fingindo, né, eu tava no sofá fingindo que não tinha coisa para fazer em casa. E eu comecei a fazer a faxina aí, 5h30 da tarde, fiz janta. Obviamente o escuro dá vontade de você ficar ali no sofá do jeito que eu tava, mas você tem que fazer as coisas. Então, para levantar para ir pro trabalho, você segue o relógio. Tocou o despertador, vai e faz. Porque no inverno, o estímulo para você conseguir fazer as coisas tem que ser de dentro. E no verão vai ser de fora, porque fica claro por muito tempo. Então ainda é dia, então você sai. E aí fica, né, vivendo nos extremos. Mas é saber e querer ter qualidade de vida, buscar qualidade de vida o ano inteiro. Vamos lá, chegando no trabalho, depois de uma saga que teve que desviar o caminho, eu tive que andar para pegar o ônibus, por conta estourou, parece um encanamento no prédio, e a polícia teve que fechar a rua, e aí o ônibus não estava passando onde ele deveria passar. Mas ok, chegando aqui, e aí hoje é um dia aí de céu azul, então no inverno céu azul significa frio. Então tem uma caminhadinha aqui de 5 minutos até o trabalho, mas é isso aí.